A falta de luz direta costuma ser uma sentença de morte para a maioria das culturas agrícolas. Sem fótons, não há energia. Mas na biologia prática, a sombra não significa o fim da produção. Por que desperdiçar metros quadrados de terra valiosa apenas por causa da baixa luminosidade? O solo continua fértil e a umidade ali é ainda mais estável do que em campo aberto. Existem espécies que evoluíram especificamente para operar no subbosque, longe da radiação solar agressiva. Elas capturam a luz difusa, aquela que atravessa a copa das árvores ou reflete nos muros de concreto. As folhas geralmente se adaptam, tornam-se mais largas e escuras para absorver cada partícula de energia disponível no ambiente. À primeira vista, um canto escuro e improdutivo do terreno, mas no nível celular, uma fábrica eficiente de açúcares e nutrientes operando em capacidade máxima. Não é necessário ter 12 horas de exposição solar. Algumas horas de claridade ou uma sombra manchada são suficientes para ativar o complexo ciclo de frutificação. O resultado é uma colheita robusta, rica em calorias, extraída de onde nada deveria crescer. Trata-se de pura otimização de recursos e espaço. 20 variedades botânicas provam agora que a agricultura de sombra é viável, técnica e essencial para a subsistência. 4 horas de luz direta. Isso é tudo o que o sistema biológico da planta exige para garantir a produção. Por que esconder uma cultura frutífera nas sombras? A lógica agronômica padrão sugere exposição máxima, mas, na prática, o excesso de radiação solar destrói a integridade celular do fruto. A framboesa é a primeira escolha para terrenos onde a luminosidade é um recurso escasso. Ela não apenas sobrevive na penumbra, ela depende dela para otimizar o rendimento. Variedades geneticamente adaptadas, como a Polka e a Glen Ample, transformam a limitação em vantagem tática. O mecanismo é eficiente. A planta realiza a fotossíntese necessária com apenas 4 horas de sol, preferencialmente a luz fria da manhã. O sol da tarde, agressivo e carregado de radiação infravermelha, induz a planta ao estresse térmico severo. Em observação aproximada, o processo fica claro. Sob calor intenso, a planta fecha os estômatos para poupar água, interrompendo o crescimento. Na meia sombra, o metabolismo continua estável. O resultado não é apenas visual, é químico. A sombra parcial impede a evaporação rápida, resultando em drupas com maior concentração de líquidos e açúcares complexos. O sabor melhora. O peso da colheita aumenta. A geografia de cultivo abrange territórios hostis. Estas plantas demonstram alta rusticidade nas zonas 4 a 9 do mapa de resistência agrícola. O frio não as assusta. O local ideal de plantio foge do óbvio: margens de copas de árvores densas ou a face norte de muros de concreto ou madeira. A planta utiliza essas barreiras físicas como escudos contra a insolação excessiva. Por fora, um arbusto emaranhado em um canto escuro, mas por dentro, uma fábrica de biomassa operando em capacidade máxima. A propagação segue uma estratégia invasiva. O cultivo se inicia por estacas lenhosas ou através de estolões, corredores subterrâneos que a planta lança para conquistar novo território. Uma vez estabelecido o sistema radicular, a produção se torna cíclica e previsível a cada verão. Mas existe um protocolo de manutenção obrigatório. A poda anual não é uma questão estética, é uma exigência sanitária. Após a colheita, os caules que frutificaram devem ser removidos. O corte estimula a planta a direcionar energia para novos brotos vigorosos. Se ignorado, o canteiro se torna um emaranhado denso e improdutivo,
onde a falta de circulação de ar favorece fungos e pragas. O retorno sobre o investimento de tempo é alto. Para quem busca segurança alimentar com baixa demanda de mão de obra, a framboesa domina o nicho de sombreamento. Ela converte luz difusa em alimento denso, seja para consumo imediato ou processamento em conservas de longa duração. Com o uso correto da tesoura de poda, você garante uma fonte de calorias que prospera exatamente onde outras culturas falhariam. 4 a 6 horas de luz direta. Isso basta para ativar o ciclo reprodutivo da ameixeira. Muitas variedades frutíferas exigem sol pleno, mas a ameixa opera com uma eficiência energética superior. Em condições de meia sombra, ela não apenas sobrevive, ela produz. Por que essa árvore prospera onde outras falham? A resposta está na gestão de recursos. Ao selecionar árvores anãs ou compactas, o produtor elimina o desperdício biológico. A planta canaliza nutrientes para a floração e para o desenvolvimento da polpa, ignorando a criação de copas gigantescas e desnecessárias. A arquitetura da planta torna-se funcional. Na logística do pomar, o posicionamento é estratégico. Árvores menores encaixam-se perto de estruturas de concreto ou sob luz filtrada. A ameixeira prefere a radiação solar da manhã, combinada com proteção física durante a tarde. Isso não é capricho, é controle sanitário. O sol matinal atua como um esterilizador. Ele evapora o orvalho acumulado nas folhas antes que esporos de fungos possam germinar. Já a sombra da tarde funciona como um escudo térmico. Ela impede o estresse por calor excessivo, preservando a hidratação interna do tronco. Variedades adaptáveis, como a Santa Rosa, funcionam como máquinas de sobrevivência em diversos microclimas. A seleção genética anã simplifica a operação mecânica. Em espaços confinados, a poda e a colheita tornam-se tarefas rápidas, sem necessidade de escadas ou maquinário pesado. Por fora, um arbusto denso e caótico, mas por dentro, uma estrutura que precisa ser geometricamente aberta. A boa estrutura é o segredo na sombra. Uma vez por ano, executa-se a intervenção de corte. O objetivo é limpar o interior da copa. Remove-se a madeira cruzada e os brotos que competem por espaço. Isso cria canais de ventilação. Se observado de cima, o centro da árvore deve permitir a passagem vertical dos raios solares. A luz atinge os botões florais nos ramos inferiores, garantindo que a frutificação não ocorra apenas no topo, mas em toda a planta. Penetração de luz equivale à densidade de colheita. O resultado final é químico e sensorial. A casca fina se rompe sob pressão. A polpa libera açúcares concentrados e acidez equilibrada. Na cozinha, a versatilidade é total. Consumo imediato ou processamento térmico para conservas de longa duração. Uma única árvore modesta gera uma quantidade desproporcional de calorias. Aqui existe um detalhe técnico sobre o solo. Em locais de luz mista ou fria, aplica-se cobertura morta na zona das raízes. A irrigação deve ser profunda, saturando o perfil do solo, mas com baixa frequência. Visualmente, a terra deve permanecer escura e úmida, abaixo da superfície seca. A alimentação deve ser leve no início da primavera. Hábitos simples sustentam um crescimento constante, sem forçar a planta a produzir folhagem inútil em excesso. Se o objetivo é uma árvore tolerante à sombra que entrega uma cesta generosa, a ameixeira é a escolha lógica. Escolha a genética compacta. Forneça o sol da manhã
e execute o corte anual. O retorno será garantido em biomassa comestível, mesmo em zonas de luminosidade restrita. Você será recompensado com florações confiáveis e frutos doces, mesmo onde a luminosidade é um recurso escasso. O próximo mecanismo biológico capaz de prosperar na penumbra é o figo. 4 a 6 horas de radiação direta. Para a maioria das culturas, isso é insuficiente. Para a figueira, é combustível basta para gerar uma alta densidade de açúcares. Conhecidos pela polpa rica e concentrada, os figos demonstram uma tolerância surpreendente à falta de luz solar plena. A planta prefere o calor, mas a eficiência metabólica permite que ela produza uma safra saudável com exposição reduzida, especialmente se essa luz incidir durante a manhã. Em regiões de clima tórrido, a sombra deixa de ser um obstáculo e torna-se uma vantagem técnica. O sombreamento vespertino atua como um escudo térmico. Isso impede que a radiação intensa queime a epiderme das folhas e evita que os frutos rachem devido à desidratação acelerada ou ao calor excessivo. A integridade da casca é preservada. Para o cultivo prático, a genética oferece ferramentas precisas. Variedades, como a Chicago Hardy, são ideais para produtores situados entre as zonas de robustez 6 e 10 do Departamento de Agricultura. A arquitetura desta planta é compacta o suficiente para o desenvolvimento em contêineres. Isso cria uma logística flexível. Se a incidência solar muda, move-se a unidade de produção para capturar a luz disponível. A biologia reprodutiva aqui é autônoma. As figueiras são autopolinizadoras, o que significa que uma única árvore constitui um sistema de produção completo, sem necessidade de cruzamento. O plantio exige solo com drenagem agressiva. Existe um detalhe crítico: evite o excesso de rega. As raízes da figueira não suportam a asfixia causada pelo solo encharcado e apodrecem rapidamente. Durante o inverno, a planta entra em estado de dormência e suporta geadas leves. Em zonas mais frias, árvores em vasos devem ser isoladas ou movidas para estruturas protegidas contra o congelamento profundo. Ao examinar o crescimento, nota-se um padrão claro. Os melhores rendimentos surgem na madeira nova. Uma poda leve no final do inverno aciona os hormônios de crescimento, forçando o surgimento de ramos frescos e garantindo mais frutos na temporada seguinte. Poucas espécies oferecem um retorno tão alto sob sombra parcial. É uma cultura de baixa manutenção, tolerante à seca, que entrega um sabor de energia solar condensada, mesmo que o jardim receba apenas algumas horas de luz. 3 horas de luz solar. Para a maioria das culturas frutíferas, isso significa estagnação energética e morte celular. Mas existe uma exceção biológica projetada para a penumbra. O quarto candidato para o cultivo em sombra parcial é o mirtilo anão, tecnicamente conhecido como low bush. Enquanto as variantes comerciais de arbusto alto exigem radiação solar plena para sintetizar açúcar, esta variedade rústica prospera com apenas 3 a 5 horas de exposição diária. Como a planta compensa a falta de luz? Através de uma eficiência metabólica extrema. Isso torna a espécie uma opção tática para climas frios do norte ou áreas bloqueadas por copas de árvores densas. A planta não desperdiça energia crescendo verticalmente. Ela é naturalmente compacta. O objetivo biológico dela é o domínio territorial horizontal. Por baixo da terra, rizomas subterrâneos avançam como cabos de fibra óptica. Eles perfuram o solo, emergem metros à frente e formam uma rede interconectada. Não é apenas um arbusto. É um mecanismo de colonização que cria um tapete denso de folhagem produtiva.
A planta funciona perfeitamente para bordaduras sob árvores altas ou como cobertura de solo em sistemas de pomar intensivo. A resistência climática é notável. Estes espécimes performam com vigor máximo nas zonas de robustez 3 a 7. Ali, os verões frescos e o solo ácido replicam com exatidão o habitat nativo de subbosque florestal. Mas a logística química é rigorosa. O sucesso do cultivo depende inteiramente da composição do solo. O pH dita as regras de sobrevivência. O mirtilo exige um nível de acidez estrito entre 4,5 e 5,5. Se o pH sobe, a planta morre de fome, incapaz de absorver ferro. Na agronomia prática, isso exige intervenção humana direta. O solo deve ser alterado com turfa, agulhas de pinheiro ou enxofre elementar, para garantir a corrosão necessária à raiz. A proteção física também é mandatória. Por fora, parece apenas uma camada de serragem ou casca de pinheiro, mas por dentro é um escudo de retenção hídrica. O sistema radicular é raso e seca rapidamente. A cobertura morta bloqueia a evaporação e mantém as raízes funcionais. Mesmo com a radiação solar limitada, a produção de biomassa é constante. As colheitas podem ocorrer um pouco mais tarde do que nas plantas expostas ao sol pleno, mas a concentração de sabor permanece inalterada. Bagas pequenas, densas, com equilíbrio entre o doce e o ácido. No aspecto visual, a planta executa ciclos de pigmentação distintos. Na primavera, surgem aglomerados de flores brancas em formato de sino. No outono, a clorofila se retira e a folhagem queima em um vermelho brilhante antes da dormência. Se o objetivo é extrair recursos de cantos sombreados e garantir colheitas onde outras espécies falham, o mirtilo anão é a ferramenta biológica correta. Você converte sombra inútil em alimento de alto valor calórico. 4 a 6 horas de luz solar direta. Esse é o limite mínimo de energia necessário para sustentar uma produção agrícola viável. A quinta espécie capaz de dominar esse território de baixa luminosidade é a amora preta. Por que investir em zonas de sombra parcial? A lógica comum sugere que mais sol gera mais energia. Mas na prática agronômica, o excesso de radiação ultravioleta desidrata o tecido vegetal. Mirtilos rasteiros funcionam bem, mas a amora opera em outra escala de vigor. Esta planta é uma máquina de conversão de recursos. Mesmo com exposição solar reduzida, o metabolismo do arbusto não entra em estagnação. Ele canaliza a pouca luz disponível para a produção massiva de frutose e sementes. É uma das escolhas táticas mais seguras para terrenos com iluminação imperfeita. Aqui existe um detalhe físico importante. Sob o sol pleno do meio-dia, a fruta preta absorve calor excessivo. A polpa cozinha internamente. A baga seca. O sabor se perde. A sombra filtrada atua como um regulador térmico passivo. Ela mantém a integridade da parede celular da fruta e preserva a umidade do solo. O resultado é um produto final túrgido, pesado e quimicamente complexo. Variedades geneticamente selecionadas, como Triple Crown ou Arapaho, mudaram a logística da colheita. Elas não possuem espinhos. Para o produtor, isso significa manuseio rápido e sem risco de ferimentos. A planta foca sua energia na doçura, não na defesa mecânica. Essas linhagens adaptam-se com precisão às zonas climáticas 5 a 9. A arquitetura da planta é versátil. Pode-se conduzir os ramos em treliças verticais para otimizar o espaço aéreo, ou permite-se o crescimento livre, criando cercas vivas densas
que funcionam como barreiras de privacidade. Na sombra, nota-se um fenômeno fisiológico interessante. O arbusto lança menos hastes verticais. A quantidade total de frutos cai, mas o calibre individual aumenta. Cada baga se torna maior, mais suculenta, concentrando os recursos hídricos capturados pelas raízes. O ciclo ideal exige sol pela manhã e proteção à tarde. Para manter a produtividade, a intervenção humana é obrigatória. A haste que frutificou uma vez cumpriu seu propósito biológico. Ela deve ser cortada. O sistema radicular não pode desperdiçar seiva em madeira velha. Todo o fluxo de nutrientes deve ir para os brotos novos, que carregarão a safra do ano seguinte. No nível do solo, a estratégia é retenção. Aplica-se cobertura morta na base para impedir a evaporação. Durante a floração, a demanda por água dispara. As raízes fibrosas buscam umidade constante para encher os frutos. Amoras são resilientes e de crescimento explosivo. Elas transformam cantos escuros e improdutivos da propriedade em fontes de alimento calórico. Basta dar espaço para a expansão territorial. A recompensa é uma colheita de verão garantida por anos. 4 horas de luz solar. Esse é o orçamento energético mínimo para cultivar o próximo ativo biológico desta lista. A pereira, frequentemente ignorada no planejamento de áreas sombreadas, esta espécie possui uma plasticidade adaptativa muito superior ao senso comum. Enquanto outras culturas exigem 12 horas de radiação direta, a maioria das variedades de pera inicia seus processos de floração e frutificação com apenas 1/3 disso. Por que insistir em uma cultura de sombra parcial? Porque a sombra não é apenas falta de luz, é proteção térmica. A pereira prefere o espectro de temperatura da manhã. Em climas mais quentes, a sombra da tarde funciona como um escudo físico. Isso reduz o estresse térmico na planta. Evita-se a escaldadura solar, a queimadura que destrói a epiderme do fruto em desenvolvimento. Variedades clássicas como Bartlett ou Anjou operam com estabilidade técnica nas zonas de resistência 4 a 9. Para terrenos com restrição espacial, a genética oferece a solução. Árvores anãs e semi-anãs otimizam o volume de produção por metro quadrado. Mas a verdadeira vantagem logística é a longevidade. Uma vez que o sistema radicular se estabelece e ancora no solo, a árvore se torna uma estrutura robusta. Ela resiste a doenças. Ela entrega biomassa comestível por décadas. Aqui existe um detalhe econômico crucial: a capacidade de estocagem. A maioria das frutas de verão perece em dias. A pera é projetada para durar. Em condições adequadas de armazenamento, o fruto mantém sua integridade celular e teor de açúcar por meses a fio. Na economia de sobrevivência, um fruto que dura o inverno todo vale mais que uma colheita abundante que apodrece em uma semana. Por fora, uma casca fina e vulnerável, mas por dentro, uma polpa densa capaz de hibernar. No cultivo à sombra, no entanto, a manutenção exige precisão cirúrgica. A poda deixa de ser opcional. Ela se torna um imperativo biológico. É necessário manter o dossel aberto. Isso garante o fluxo de ar para evitar fungos e permite que os fótons de luz penetrem até os galhos internos, garantindo maturação uniforme. No meio do verão, executa-se o desbaste. Remove-se o excesso de frutos imaturos. A árvore
redireciona recursos. A energia que seria desperdiçada em frutas pequenas é concentrada nos espécimes restantes, aumentando o calibre e a densidade nutricional. No solo, a estratégia é a retenção. Aplica-se cobertura morta na base, para bloquear a evaporação. Durante as secas, a irrigação profunda satura o subsolo, mantendo a pressão de turgor nas folhas. Mesmo sem a potência total do sol, o mecanismo da pereira converte luz difusa em calorias de forma eficiente. Para um sistema de baixa manutenção e alta durabilidade, esta é a escolha técnica correta. 3 a 5 horas de luz solar. Isso é tudo que o mecanismo biológico exige para operar. Enquanto a maioria das culturas entra em colapso sem radiação plena, a groselha aciona seus processos vitais na penumbra. O 7º item da nossa lista não é apenas uma planta de sombra, é uma usina compacta de nutrientes adaptada à escassez de fótons. Por que lutar contra a falta de luz? A fisiologia desta espécie evoluiu em regiões frias. O sol agressivo da tarde não é um recurso, mas uma ameaça que queima os tecidos celulares. Nas zonas de cultivo 3 a 7, o arbusto encontra seu equilíbrio térmico. O resultado dessa adaptação é químico. A planta converte a energia limitada em concentrações massivas de vitamina C e um sabor ácido penetrante. Não é um fruto doce de mesa. É matéria-prima técnica para geleias, conservas e xaropes industriais. Na seleção genética, a especificidade define o rendimento. A variedade rovada, de frutos vermelhos, domina os terrenos pela alta carga produtiva. Já a Benzarec, do tipo preta, entrega uma densidade de sabor superior, essencial para licores e cordiais. A logística de plantio resolve um problema de espaço. Jardineiros com árvores maduras costumam ter áreas mortas no solo. A groselha ocupa esse nicho ecológico, funcionando perfeitamente no subbosque. Ela tolera a luz filtrada pelas copas altas. Mas a terra exige engenharia. O solo deve ser rico, úmido e possuir drenagem rápida. A cada primavera, aplica-se composto orgânico para recarregar os nutrientes. Uma camada de cobertura morta atua como isolante térmico. No subsolo, as raízes permanecem frias e hidratadas, garantindo o fluxo de seiva. Por fora, galhos lenhosos aparentemente estáticos, mas por dentro, um sistema imune robusto. A resistência a pragas é natural, eliminando a necessidade de pulverizações químicas constantes. O trabalho humano resume-se à intervenção mecânica. Uma vez por ano, executa-se a poda. O corte deve ser impiedoso com a madeira velha. Caules envelhecidos perdem a capacidade de frutificar e consomem recursos. Ao removê-los, força-se a planta a gerar novos brotos. É na madeira jovem que a produção acontece. Ao examinar os detalhes na estação de crescimento, percebe-se os cachos se formarem rapidamente. As bagas incham, a pele estica e a cor satura. Se o terreno possui limitações de luz, esta cultura oferece a melhor taxa de retorno. Manutenção mínima, resistência biológica e cestos cheios de alimento temporada após temporada. A luz solar direta costuma ser o combustível da agricultura, mas para a groselha, o sol em excesso é um inimigo letal. Este é o 8º fruto, capaz de converter áreas de sombra em zonas de alta produtividade. Por que esta planta foge da radiação intensa? A resposta está na resistência térmica das folhas. O calor extremo provoca queimaduras nos tecidos, interrompendo a fotossíntese. 3 a 5 horas de luz filtrada por dia são suficientes. O arbusto não precisa de mais. Parente próxima das groselhas comuns, esta variante é uma máquina compacta de sobrevivência. Ela prefere a meia sombra, especialmente em climas onde a temperatura sobe rápido.
Em termos de geografia agrícola, ela domina as zonas de rusticidade de 3 a 8. Isso cobre uma vasta extensão territorial, tornando-a uma escolha técnica segura para a maior parte do país. Variedades específicas, como a Invicta ou a Hinanmaki Red, destacam-se nos relatórios de campo. Elas foram selecionadas geneticamente para oferecer rendimentos elevados e resistência superior a doenças fúngicas. Ao examinar os detalhes, a cor do fruto revela a composição química interna. Ela varia do verde pálido ao vermelho profundo, chegando por vezes a um tom dourado translúcido. Por fora, uma casca resistente, mas por dentro, uma polpa carregada de pectina. Essa característica molecular torna a groselha o ingrediente perfeito para geleias e conservas de longa duração. É um método eficaz de estocar calorias e sabor ácido para os meses de escassez. O subsolo exige atenção logística. A planta demanda terra rica e bem drenada, com umidade constante. A estratégia aqui é o isolamento térmico. Uma camada de cobertura morta sobre o solo mantém as raízes frias e suprime o crescimento de ervas daninhas. Menos competição significa mais nutrientes absorvidos pela cultura principal. A arquitetura da planta também favorece o aproveitamento do espaço. Por ser pequena, ela se encaixa em perímetros apertados ou ao longo de cercas onde a luz é escassa. A natureza criou uma jogada esperta para a defesa. Os ramos possuem espinhos que funcionam como uma barreira física contra animais. O herbívoro tenta acessar o fruto, mas é repelido pela estrutura da planta. A manutenção requer apenas intervenções pontuais. Removem-se as hastes velhas a cada poucos anos para renovar o ciclo de frutificação. O resultado é uma produção estável e previsível. Em terrenos frios e sombreados, onde outras espécies falham, a groselha opera com eficiência máxima. Ela transforma luz residual em alimento, 3 horas de luz direta. Isso basta para garantir a sobrevivência. Onde outras culturas definham pela falta de energia solar, o sabugueiro assume o controle do território. Não é apenas um arbusto nativo, é um mecanismo biológico de resistência extrema, projetado para operar com recursos mínimos de fotossíntese e colonizar áreas de meia sombra. Por que escolher uma planta que prefere a escuridão relativa? A resposta está na eficiência energética. O sabugueiro requer apenas entre 3 e 5 horas de sol diário para ativar a produção de biomassa e garantir uma colheita robusta. Isso o torna a ferramenta tática ideal para preencher lacunas em pomares sombreados ou bordas de florestas onde a competição por luz elimina espécies mais fracas. O sistema funciona melhor nas zonas climáticas de 3 a 9. A raiz não é exigente. Ela penetra tanto em solos ricos quanto em terrenos úmidos e saturados, funcionando como uma bomba de drenagem onde a maioria das árvores frutíferas apodreceria em questão de semanas, devido à asfixia radicular. Variedades específicas, como a Adams e a York, dominam os jardins produtivos pela confiabilidade genética e facilidade de manutenção. Elas não exigem microgerenciamento. O crescimento é agressivo. A planta se expande através de brotos subterrâneos, criando barreiras naturais densas e impenetráveis. Em meados do verão, essa parede verde se converte em uma linha de produção de grandes cachos de bagas carregadas de nutrientes. Aqui existe um detalhe químico crucial. Por fora, uma fruta atraente e escura, mas por dentro, um composto tóxico para o sistema digestivo se consumido cru. A ingestão direta causa reações estomacais severas. O processamento térmico é obrigatório.
O calor quebra as toxinas e transforma o perigo biológico em xaropes medicinais, vinhos fermentados e geleias ricas em antioxidantes. Nada se perde na cadeia produtiva. Até as flores brancas são comestíveis, servindo de base para infusões e licores complexos. Ocorre um paradoxo fisiológico na sombra parcial. Ao evitar o estresse térmico da radiação solar direta, a planta conserva água nos tecidos. O resultado visual é imediato. Frutos maiores, mais inchados e com maior concentração de suco. A planta não gasta energia tentando se resfriar. Então, ela investe tudo na polpa. Mas a máquina precisa de ajustes. É necessário podar as hastes velhas anualmente. Isso força o sistema radicular a enviar a seiva bruta para novos brotos produtivos, mantendo o ciclo de renovação constante e evitando a estagnação da colheita. Poucas culturas combinam resiliência estrutural e utilidade farmacêutica com tanta eficácia. Os aglomerados de flores brancas iluminam os cantos escuros, seguidos pela carga pesada de frutos roxos profundos. O retorno sobre o investimento de plantio é garantido ano após ano. Colheitas generosas e recorrentes. O 10º candidato prospera, onde outros falham. Na penumbra, trata-se da Amelanchier, conhecida comercialmente como Juneberry ou Saskatoon. Não é apenas um arbusto nativo da América do Norte. É uma máquina de sobrevivência vegetal adaptada ao subbosque. Por que insistir em áreas sombreadas? Geralmente, a falta de lúmens inviabiliza a produção de açúcares. Mas aqui, a biologia é diferente. Esta planta opera com eficiência fotossintética elevada. A exigência energética é mínima, 3 a 5 horas de radiação solar direta. Isso basta para ativar a síntese de carboidratos e gerar cargas massivas de frutos. Visualmente, assemelham-se ao mirtilo, mas possuem uma assinatura genética distinta. A planta funciona como ornamental e produtiva simultaneamente. Floração precoce na primavera, frutificação no verão e mudança de pigmentação foliar no outono. A adaptabilidade impressiona. Zonas climáticas de 4 a 9. O frio intenso do inverno não quebra a estrutura celular. A sombra leve não estagna o metabolismo. Na natureza, a espécie evoluiu sob a copa de gigantes florestais. Para o produtor com terreno sombreado ou cercado por árvores altas, é a solução logística ideal. Onde a cultura de sol pleno morre, a Amelanchier domina o território. Mas o solo exige preparação técnica. Drenagem eficiente e umidade constante são obrigatórias. A aplicação de cobertura morta não serve para estética. Ela atua como isolante térmico e retentor hidrodinâmico, crucial para a sobrevivência das raízes em verões de calor extremo. Um detalhe fisiológico altera o resultado final. Embora tolere a sombra, a exposição solar matinal aumenta diretamente o grau Brix da fruta. Mais luz no início do dia resulta em maior tamanho e doçura. O ciclo fecha no início do verão. A baga amadurece rapidamente. Pode ser consumida in natura, processada em tortas ou conservada em compotas de alta densidade calórica. Mas existe competição feroz. Por fora, um arbusto tranquilo, mas ao redor, um alvo para a fauna. Pássaros identificam o teor de açúcar tão bem quanto humanos. Sem proteção física, a perda é total. Redes de polímero são a única barreira eficaz entre a colheita e o consumo selvagem. Baixa manutenção. Resiliência estrutural. Beleza funcional o ano todo. Áreas antes mortas pela falta de luz tornam-se produtivas. É um dos cultivos mais eficientes para espaços com déficit solar.
A informação técnica precisa circular. O algoritmo funciona como um sistema de distribuição de dados. Acione a inscrição e o botão de aprovação agora. Isso expande o alcance do conteúdo para outros produtores que buscam viabilizar o cultivo na sombra e maximizar o uso da terra. Uma polpa de creme tropical no meio de um clima temperado. A 11ª fruta da lista é uma anomalia botânica capaz de prosperar onde outras culturas definham. Trata-se da pawpaw, uma espécie nativa do leste dos Estados Unidos. A maioria das árvores frutíferas exige radiação solar direta para converter luz em açúcar. Por que esta árvore prefere a penumbra? Porque na natureza ela evoluiu como uma planta de subbosque, crescendo protegida sob as copas de árvores gigantes. A biologia aqui é invertida. O excesso de luz solar direta não acelera o crescimento, causa estresse oxidativo. O sabor desafia a lógica geográfica. A carne da fruta é cremosa, semelhante a um pudim denso. Ao paladar, identifica-se uma mistura bioquímica complexa de banana, manga e melão. É o trópico condensado em uma espécie resistente ao frio. O cultivo exige a replicação do habitat natural. A árvore opera melhor nas zonas climáticas 5 a 8 e necessita de apenas 3 a 5 horas de luz solar por dia. Para uma muda jovem nos primeiros anos de vida, a sombra não é opcional. É um escudo de sobrevivência. A proteção contra os raios ultravioletas permite que a planta foque energia no estabelecimento de um sistema radicular robusto, em vez de gastar recursos reparando folhas queimadas. Visualmente, a planta impõe presença. Folhas longas e pendentes criam uma arquitetura exótica no jardim. Na primavera, surgem flores de um roxo profundo, quase negro. No final do verão, os galhos sustentam aglomerados de frutos verde-amarelos pesados. A planta quer viver, mas a reprodução exige logística. Como a maioria das variedades não se autopoliniza, é necessário plantar pelo menos 2 árvores geneticamente distintas para garantir a frutificação. A exceção técnica é a variedade Shenandoah, uma das poucas opções autoférteis disponíveis no mercado. Por fora, uma folhagem ornamental. Mas no subsolo, raízes que exigem solo rico, drenado e umidade constante. Uma camada espessa de cobertura morta é essencial para manter o solo fresco, simulando o chão da floresta. A pawpaw é rústica e resiste a pragas que dizimariam cítricos ou frutas de caroço. Se o objetivo é aproveitar áreas de sombra densa, esta árvore converte luz difusa em alimento de alta densidade calórica. Para quem busca espécies que toleram a sombra, a árvore pawpaw é a escolha técnica lógica. Mas a eficiência biológica atinge outro nível com o próximo candidato, o kiwi rústico. Esqueça a fruta felpuda e marrom das prateleiras de supermercado. Aquilo é um produto de exportação padrão. O kiwi rústico é diferente. De perto percebe-se, a pele é lisa, sem pelos. Ele produz aglomerados densos de frutas do tamanho de bagas grandes. Não há casca para remover. É ingestão direta e imediata. A fotossíntese aqui é otimizada para a escassez. Com apenas 4 a 6 horas de incidência solar, a planta ativa o mecanismo de frutificação. Ela prioriza o espectro de luz da manhã e utiliza a sombra da tarde como escudo térmico. É uma máquina de sobrevivência adaptada às zonas climáticas 4 a 8 do mapa de robustez vegetal, mas o vigor tem um preço físico. Por que a estrutura costuma falhar no primeiro ano? Porque subestimam o peso da biomassa. Esta videira não apenas cresce, ela conquista espaço. Uma treliça de aço ou um caramanchão reforçado são itens obrigatórios. Sem essa fundação de engenharia, a planta colapsa,
sob a própria carga. Uma vez estabelecido, o sistema vascular da planta bombeia nutrientes com força agressiva para as extremidades. A logística de polinização exige cálculo. Na natureza, a espécie opera em sistema dioico. Você precisa plantar um espécime macho e uma fêmea para garantir a fecundação cruzada. Sem o par, não há colheita. Mas a seleção genética oferece um atalho. A variedade Issai. Ela é autofértil. Um único organismo resolve a equação reprodutiva, economizando metros quadrados valiosos em terrenos compactos. Em modo acelerado, vê-se. Os ramos se lançam ao longo dos arames horizontais, travando-se na estrutura de suporte. Na sombra parcial, a densidade foliar pode diminuir. A cor verde perde saturação. Mas a produção de frutos permanece constante se a disciplina de manutenção for rígida. O corte deve ser feito no final do inverno, quando a planta está em dormência absoluta. Isso abre caminhos físicos para a luz atingir os esporões internos, onde os frutos nascerão na primavera. Abaixo da linha do solo, a batalha é por hidratação. A umidade precisa ser consistente. A aplicação de cobertura morta não é estética, é funcional. Ela retém a água e evita choques térmicos nas raízes superficiais, criando um microclima estável. Aqui existe um detalhe legal importante. A vitalidade excessiva da planta pode se tornar um risco ambiental. Em regiões específicas do Nordeste, o kiwi rústico rompe barreiras e sufoca a vegetação nativa. Ele é classificado oficialmente como invasor. Checar os regulamentos locais antes do plantio não é sugestão, é protocolo de segurança. No jardim controlado, a tesoura de poda mantém a ordem. É a cultura ideal para a verticalidade. Por fora, cercas e pérgolas comuns. Mas por dentro, paredes produtivas que maximizam o espaço aéreo. Dê a ela um esqueleto forte. Garanta o parceiro de polinização ou escolha a variante Issai. O resultado é a conversão eficiente de luz difusa em fruta doce e aromática. Um vegetal que engana o paladar. Botanicamente, não é uma fruta. É uma estrutura de sobrevivência perene, projetada para climas difíceis. O 13º item desta lista é o ruibarbo. Por que a culinária o trata como fruta? Pela acidez aguda que corta o açúcar em tortas e compotas industriais, geralmente ao lado do morango. Mas na biologia fria, o ruibarbo é hortaliça pura. O objetivo aqui não é a semente, mas o talo. Hastes coloridas, densas e robustas. Uma usina de nutrientes pronta para o consumo humano. A vantagem logística é imensa. O ruibarbo despreza o calor excessivo e não exige sol pleno. Ele prospera na penumbra. 3 a 5 horas de luz solar diária bastam para ativar a fotossíntese e garantir o crescimento. Em zonas climáticas frias, especificamente entre as zonas 3 e 8, a planta se torna uma máquina de biomassa. O solo deve ser fértil e drenar a água rapidamente para evitar o apodrecimento da base. A variedade Victoria se destaca no cultivo técnico. É a escolha lógica para terrenos com iluminação deficiente. O caule engrossa rapidamente. A fibra se mantém suculenta. Não é apenas resistência, é adaptação genética para converter pouca luz em alimento comestível. O sol direto em excesso vira um inimigo tático. Sob radiação intensa, a planta entra em modo de defesa. O talo murcha. A textura fica lenhosa, fibrosa, quase impossível de mastigar. Por fora, uma planta grande, mas por dentro, a estrutura celular colapsa sem a sombra da tarde. A proteção contra a luz garante a ternura da fibra e a qualidade comercial do produto. A colheita exige disciplina estratégica. No primeiro ano após o plantio, é proibido tocar nas hastes. O foco está inteiramente no subsolo.
As raízes precisam perfurar a terra, buscando minerais e estabilidade mecânica. É um investimento de tempo. Se a planta for cortada cedo demais, o sistema radicular falha e a produtividade futura cai drasticamente. Do segundo ano em diante, a operação de extração começa. Corte apenas quando a espessura for sólida e firme ao toque. Mas a regra de sobrevivência é clara. Nunca remova tudo. Deixe algumas hastes para manter o fluxo de energia da planta e garantir a fotossíntese contínua. Aqui existe um detalhe letal. As folhas largas funcionam como painéis solares, mas são armadilhas químicas. Elas contêm ácido oxálico em concentrações perigosas. O consumo é tóxico para o ser humano. Apenas o talo serve para alimentação. As folhas devem ser cortadas e descartadas imediatamente. A manutenção é simples, mas vital para o rendimento. A cada primavera, o solo exige uma recarga de nutrientes através de uma camada densa de composto. Adicione cobertura morta na base. Isso retém a umidade no solo e sufoca ervas daninhas concorrentes que tentam roubar recursos. Visualmente, o contraste é nítido. Hastes vermelhas vibrantes contra folhas verdes largas. Uma cultura tolerante à sombra que entrega volume e sabor ácido ano após ano. O ciclo alimentar está seguro. 4 horas de luz solar. Para a maioria das frutíferas comerciais, isso significa estagnação e morte. Mas, para a cereja ácida, é combustível suficiente para uma safra completa. Diferente das variedades doces que exigem exposição solar massiva para a síntese de açúcares, as cerejas ácidas operam em regime de baixa luminosidade. Elas produzem colheitas sólidas com apenas 4 a 6 horas de radiação por dia. Isso altera a logística de plantio. Áreas sombreadas e improdutivas tornam-se ativos valiosos, onde outras espécies lutam para sobreviver e falham. Variedades específicas, como a clássica Morello ou a robusta North Star, prosperam nas zonas de resistência 4 a 8. A estrutura da planta é funcional. São árvores compactas, desenhadas geneticamente para espaços restritos. Onde uma cerejeira doce ocuparia todo o quadrante, a variedade ácida se encaixa com precisão, facilitando o manejo e a poda. Na primavera, a copa explode em flores brancas. Em poucos meses, o cenário muda. O verde escuro das folhas contrasta com o vermelho brilhante dos frutos. Mesmo na sombra leve, a maturação acontece e a árvore entrega o rendimento esperado no meio do verão. Aqui existe um detalhe técnico. Sombra significa retenção de umidade. Para evitar ataques fúngicos, a circulação de ar é crítica. A poda deve ser cirúrgica. Cortam-se os galhos internos excessivos. A luz deve filtrar através da copa como um raio laser, secando o orvalho e impedindo a proliferação de doenças na madeira. Por fora, uma planta solitária. Por dentro, um sistema reprodutivo independente. Estas cerejas são autopolinizantes. Não há necessidade de gerenciar um pomar complexo. Uma única unidade garante a produção, embora a presença de outras árvores próximas aumente ligeiramente o volume final da colheita através da polinização cruzada. O resultado é um fruto ácido, mas extremamente rico em sabor. O ambiente de crescimento mais frio e com menos luz preserva a integridade celular. A textura permanece firme. Isso torna o produto ideal para o processamento em tortas, conservas e molhos complexos. Se o local não permite sol pleno, não se deve forçar a natureza. Usa-se a ferramenta certa. A cereja ácida é uma solução tolerante e elegante. Com manutenção mínima, garante-se cor no jardim e alimento estocável para o ano todo. Uma mancha roxa no concreto sinaliza a presença de uma sobrevivente nata.
A amoreira não pede licença para crescer. É uma máquina biológica de expansão rápida e agressiva, projetada para converter recursos escassos em biomassa. Enquanto a maioria das frutíferas exige sol pleno para ativar a fotossíntese, esta árvore opera com eficiência máxima em condições de baixa luminosidade. 4 a 6 horas de radiação solar diária bastam. O metabolismo da planta se adapta, garantindo a produção de açúcar mesmo na penumbra. A resiliência geográfica impressiona. Nas zonas de cultivo 4 a 8, a espécie ignora a qualidade do terreno. Onde o solo é pobre, argiloso ou rochoso, as raízes descem fundo. Elas funcionam como perfuratrizes hidráulicas, extraindo minerais de camadas compactadas que matariam plantas mais delicadas. A sombra da tarde, muitas vezes vista como obstáculo, aqui vira um recurso tático. Menos sol direto significa menos evaporação térmica. A planta retém umidade vital, evitando a queima das folhas e mantendo a turgidez dos frutos durante os picos de calor. Para espaços limitados, a resposta está na genética. Variedades anãs comprimem a capacidade produtiva de uma árvore florestal em um arbusto compacto. A colheita deixa de exigir escadas e passa a ser feita ao nível dos olhos. É uma otimização logística para áreas reduzidas. Mas existe um custo operacional. Por fora, uma fruta pequena e escura, mas por dentro, uma bomba química de antocianina. O pigmento é forte e persistente. Se o fruto maduro cair em concreto, pátios ou calçadas, a mancha se fixa quase instantaneamente. O planejamento do plantio exige distância estratégica de qualquer infraestrutura pavimentada. A produção ocorre em ciclos intensos no final da primavera. Os galhos vergam sob o peso de centenas de drupas. O sabor oscila entre a acidez cítrica e uma doçura densa, ideal para consumo imediato ou processamento em conservas. No entanto, a competição ecológica é brutal. Pássaros rastreiam o teor de açúcar à distância. Sem a instalação de redes de proteção física sobre a copa, a colheita inteira pode desaparecer em questão de horas. A fauna cobra seu imposto. O retorno sobre o investimento é alto. A manutenção resume-se a cortes cirúrgicos anuais para remover galhos cruzados e organizar a estrutura da copa. Em troca, a amoreira oferece crescimento vertical acelerado e uma fonte calórica confiável, provando que a produtividade agrícola é possível mesmo onde a luz do sol é racionada. Uma relíquia botânica esquecida. O marmelo retorna aos pomares modernos não por nostalgia, mas por pura eficiência biológica. Esta é a 16ª cultura capaz de gerar produção viável, sob restrição de luminosidade. Enquanto a maioria das frutíferas exige radiação solar direta e constante, o marmeleiro opera com parâmetros reduzidos. Por que investir em uma genética antiga? A resposta está na logística de aproveitamento do terreno. 4 a 6 horas de luz solar diária são suficientes. Isso basta para ativar a fotossíntese e garantir o desenvolvimento dos frutos. A espécie prospera nas zonas de robustez de 5 a 9, demonstrando uma plasticidade térmica rara. A planta suporta o frio continental e adapta-se ao calor, ignorando flutuações que estressariam árvores mais sensíveis. Cru, o fruto é um desafio. A polpa é dura, adstringente e rica em taninos. Mas o calor altera a estrutura química. Ao ser cozido, as cadeias de pectina se rompem e a coloração muda. A polpa branca torna-se rosada e aromática. O que era intragável transforma-se em geleias e conservas de alta densidade calórica. É processamento de biomassa bruta em alimento estocável de longa duração. A variedade conhecida como abacaxi destaca-se pela rusticidade industrial. Em áreas úmidas ou sombreadas, onde outras rosáceas desenvolveriam fungos, esta variante
mantém a produtividade. O sistema radicular exige solo rico e drenagem funcional, mas tolera imperfeições no manejo hídrico. Há um detalhe técnico na arquitetura da planta. Sob a incidência direta e brutal do sol, a árvore pode estiolar ou desidratar. Na meia sombra, o comportamento muda. A folhagem permanece densa. A cor verde escurece devido à maior concentração de clorofila para captar a luz difusa. A forma torna-se compacta e equilibrada. Por fora, um arbusto rígido de madeira dura, mas por dentro, um mecanismo floral delicado. No início da primavera, os ramos rígidos ebulem em flores branco-rosadas. Isso ilumina os cantos escuros da propriedade, atraindo polinizadores para as zonas mortas do jardim. O ciclo avança sem intervenção humana constante. Em modo acelerado, vê-se. As pétalas caem e o fruto começa a inchar, ganhando peso e curvando levemente os galhos. No final da temporada, esferas amarelas e cerosas dominam a planta. O formato lembra uma pera irregular. A casca libera óleos essenciais voláteis, criando uma nuvem de fragrância floral que perfuma todo o perímetro do pomar. É uma cultura robusta e elegante. Baixa manutenção aliada a uma tolerância extrema à sombra. O espaço ocioso torna-se um ativo produtivo. 3 horas de luz solar. Para a maioria das árvores frutíferas, isso é uma sentença de morte biológica. Mas existe uma exceção genética capaz de converter a penumbra em açúcar. Para jardineiros que buscam produtividade em terrenos difíceis, a resposta técnica é o morango alpino. Diferente das variedades comerciais que exigem radiação solar direta para garantir volume, esta planta possui uma adaptação evolutiva distinta. Ela foi desenhada pela natureza para operar em condições de luz filtrada e temperaturas mais baixas. Por que insistir em uma fruta menor? A eficiência energética explica. O morango alpino frutifica de forma confiável, recebendo apenas 3 a 5 horas de sol por dia. Isso transforma a logística do jardim. Locais antes considerados zonas mortas, como bordas de muros, contêineres esquecidos ou caminhos sombreados por árvores altas, tornam-se áreas de produção ativa. A planta prospera nas zonas climáticas 4 a 9, ignorando as limitações que matariam um morangueiro comum. O resultado não é tamanho, mas densidade química. As bagas são pequenas, contendo menos água e mais sabor. Notas intensas de morango silvestre concentram-se na polpa, oferecendo uma experiência gustativa que a produção em massa muitas vezes dilui. Aqui existe um detalhe estrutural importante. Por fora, uma pequena touceira inofensiva, mas por dentro, um sistema de contenção rigoroso. A planta não desperdiça recursos lançando longos estolões rasteiros como as variedades padrão. Ela se mantém compacta e contida. Para quem gerencia espaços limitados, isso elimina a necessidade de podas constantes para evitar que a cultura invada o território vizinho. O foco da planta é a produção vertical, não a expansão territorial. A química do solo exige precisão. O substrato deve ser bem drenado e levemente ácido, rico em matéria orgânica decomposta. A umidade precisa ser consistente. O sistema radicular trabalha melhor quando o solo mantém um nível estável de água, essencial para sustentar o ciclo de crescimento vegetativo. Mas atenção ao excesso. Se a terra ficar encharcada, as raízes apodrecem por falta de oxigênio. Uma camada de cobertura morta atua como um regulador térmico passivo. Em locais sombreados, ela retém a umidade necessária e estabiliza a temperatura do solo. O mecanismo de colheita é contínuo. Do final da primavera até o início do outono, a planta não para. Como a biomassa de cada fruto é reduzida,
O processo de amadurecimento ocorre em velocidade acelerada. Visualmente, as folhas e flores delicadas cobrem o solo nu, criando um revestimento funcional nos canteiros escuros. Se o cultivo de morangos convencionais falhou nos cantos sem luz, esta espécie resolve a equação. Manutenção mínima, função ornamental e uma fonte constante de alimento, mesmo onde o sol raramente alcança. A luz solar é um combustível finito. A 18ª candidata capaz de prosperar na penumbra é a uva muscadínia. Nativas do sudeste dos Estados Unidos, estas videiras são estruturas biológicas adaptadas ao caos climático, calor intenso, umidade saturada. Mas elas possuem uma tolerância atípica à falta de lúmens. Por que insistir em uma planta que exige pouca luz? Porque ela converte áreas mortas em zonas produtivas. 4 a 6 horas de radiação solar diária são suficientes para ativar a fotossíntese necessária. Se houver exposição matinal direta, a eficiência metabólica aumenta drasticamente. O cultivo ideal ocorre nas zonas climáticas 7 a 10. O diferencial aqui não é a estética, mas a resistência mecânica. Cascas grossas funcionam como blindagem. O sabor é doce e intenso. A planta possui imunidade natural contra a maioria das pragas que dizimam vinhedos comuns. A variedade conhecida como Carlos destaca-se pelo vigor industrial. De perto, percebe-se a tonalidade bronze dos frutos maduros. É uma matéria-prima versátil. Serve para consumo imediato, processamento de sucos em escala ou fermentação para vinho caseiro. Mas a logística exige atenção. Isso não é um arbusto frágil. É uma trepadeira pesada e dominante. Ela exige infraestrutura de suporte robusta. Cercas reforçadas, treliças de aço ou caramanchões são obrigatórios para sustentar a carga de biomassa. Aqui existe um detalhe tático interessante. Na sombra parcial, a videira reduz a expansão agressiva da folhagem. A planta é forçada a redirecionar recursos. Em vez de gerar metros de folhas inúteis em busca de sol, a energia é canalizada diretamente para o desenvolvimento do fruto. A sombra atua como um regulador de crescimento. A manutenção é cirúrgica. A poda deve ser executada anualmente, estritamente durante a estação de dormência. O objetivo é claro: abrir canais de ventilação e estimular o surgimento de madeira nova, onde os cachos se formarão. No nível do solo, a drenagem deve ser eficiente. A fertilidade precisa ser moderada. Existe um risco químico, a superalimentação. A aplicação excessiva de nitrogênio dispara o crescimento vegetativo descontrolado e anula a produção de uvas. O equilíbrio é vital. A sombra da tarde protege os tecidos vegetais do colapso térmico e refina o perfil de sabor. Com o mínimo de intervenção humana, a recompensa chega no final do verão. Cachos pesados, densos e ricos em frutose. Cercas antes inúteis transformam-se em barreiras comestíveis de alta densidade calórica. Funcionalidade dupla. Esta espécie entrega estética e calorias no mesmo metro quadrado, e a próxima árvore frutífera lida com a sombra parcial de forma excepcional, a nespereira. Embora possua uma aparência tropical, trata-se de uma perene nativa da Ásia, que migrou com sucesso. Hoje, ela se estabeleceu como um recurso vital no sul dos Estados Unidos. O motivo é puramente logístico: folhas brilhantes, floração aromática e frutos de cor laranja dourada. A nespereira atinge seu pico de desempenho nas zonas climáticas 8 a 10. Por que desperdiçar luz solar? A maioria das frutas exige radiação direta constante, mas aqui a regra muda. 4 a 6 horas de exposição diária são suficientes para garantir uma colheita confiável. Ao contrário de muitas árvores de pomar, a nespereira
realmente se beneficia de uma barreira contra o sol agressivo da tarde. Isso é crucial em climas quentes. O excesso de luz direta não alimenta, ele destrói. As folhas largas sofrem queimaduras térmicas e a fotossíntese é interrompida. Já a sombra filtrada ou manchada mantém a árvore visualmente exuberante e biologicamente saudável. Existe um detalhe químico aqui. A sombra da tarde melhora a qualidade do fruto. Temperaturas mais baixas permitem que os açúcares se desenvolvam de maneira uniforme, sem o estresse do calor extremo. O ciclo de vida desta planta desafia o padrão. Por fora, o pomar parece dormir, mas por dentro, a nespereira trabalha. Ela floresce no final do outono ou início do inverno. A frutificação ocorre na primavera. Isso a torna uma das poucas árvores que geram rendimento fora da temporada típica de verão. O perfil de sabor é complexo. Lembra uma fusão industrial entre damasco e pera. A polpa apresenta-se suculenta, com doçura elevada e acidez levemente picante. Variedades específicas como Gold Nugget e Champagne são populares pela eficiência de produção e consistência do sabor. Para o cultivo, o solo deve ter drenagem rápida. A água estagnada asfixia a raiz. A irrigação deve ser regular durante os períodos de seca, para manter a turgidez das células vegetais. Na base, a aplicação de cobertura morta é obrigatória. Isso mantém o sistema radicular resfriado e retém a umidade do solo. Como as árvores permanecem relativamente compactas, elas se adaptam a quintais menores ou funcionam como peça central ornamental. Se você vive em um clima ameno e busca uma árvore frutífera, tolerante à sombra, esta é a escolha que une beleza visual e segurança alimentar. Um clima ameno exige estratégias específicas. A néspera não é apenas uma árvore frutífera, é uma estrutura de sobrevivência que mantém a folhagem durante o ano todo, independente da estação. A estética aqui é secundária. O foco é a resistência. Mas a lista termina com um especialista em frio extremo. A 20ª e última posição pertence à cereja da Virgínia. Este arbusto nativo opera onde outros congelariam. Ele domina o território desde a zona 2 até a 7 do Departamento de Agricultura. A planta é uma máquina de resistência térmica. No final do verão, o mecanismo biológico ativa a produção de açúcar. Cachos de bagas roxas e escuras surgem nos ramos. Para a economia doméstica, isso é matéria-prima pura. Elas se convertem em geleias densas, xaropes calóricos e até vinho artesanal. Na natureza, essas cerejeiras crescem nas bordas das florestas e nas margens dos rios. Isso indica uma adaptação logística precisa. Por que esta espécie prefere a margem da floresta? Parece uma desvantagem competitiva, mas na prática é uma adaptação evolutiva ao baixo nível de luminosidade. A planta não compete pela luz direta. 3 a 5 horas de radiação solar por dia bastam para gerar uma safra sólida. O excesso de energia é perigoso. Sob o sol pleno, a fruta desidrata e o sistema entra em colapso. A sombra parcial funciona como um escudo térmico necessário. No subsolo, as exigências são puramente mecânicas.